Olá, Silvana. Olá, Luiz Paulo, Ainda não tem som. Silvana. Ainda não tem som. Boa noite. Tudo bem, Silvana, Luiz Paulo? Ei, Boa boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, meninos? Cadê Ei, você, Boa noite. Silvana? Hoje é cada um no seu quadrado. Ô, Silvana, eu não estou te vendo. Ah, e agora eu vi. Ei, É que nós estamos no celular, o WhatsApp não quer conectar aqui no computador. Estou tentando. Eu O meu custei a também demorou entrar muito. também. Eu também custei a conseguir entrar. Também demorei muito. Eu estava até Até ligando o falar que eu não celular. tinha o Zoom, ele falou que eu não Nós tinha o Zoom. estamos ligando no que eu tinha que falar o celular. Zoom. Letícia, fala aí, minha filha, um número de 1 a 26. 25. 25. Vamos lá. O livro Crescendo com Você. Como faço uma escultura? Simplesmente retiro do bloco de mármore tudo o que não é necessário. Michelangelo. Educar-se. Melhore o lugar onde você vive, melhorando-se interiormente. A mudança do mundo inicia em nós por meio da verticalização dos nossos sentimentos e pensamentos. As leis podem ser alteradas, os estatutos revogados, as regras aperfeiçoadas, mas é fundamental que a criatura humana seja levada a conhecer e a respeitar o código que rege sua vida. Sem esse preparo que a educação propicia, a sociedade dificilmente se transformará para melhor. Encontramos defensores dos sistemas políticos e econômicos, das religiões minoritárias ou majoritárias, idealistas que vislumbram novas formas de organização social, escritores que descrevem com detalhes um mundo mais justo, profetas que anunciam os novos tempos. Todas essas antecipações só se concretizarão se a educação oral for a principal ferramenta desse processo. Sem ela, o oportunismo e o egoísmo prevalecerão, mantendo a indiferença de uma classe por outra, de um irmão pelo outro. Ofereça o pão, mas mostre como se planta o trigo. Estenda a mão, mas prepare para a independência. Ensine, mas estimule os aprendizes a efetuarem a própria aprendizagem. Ame, mas não se encarcere. Toda educação deve converter-se em autoeducação. Respire o ar da montanha, mas ajude a purificar o charco. Contemple as estrelas, mas tenha as mãos ocupadas no trabalho diário. Sonhe, tirando um dos pés do chão e deixando que o outro lhe sirva de apoio. Conforme vamos nos educando, melhor compreendemos a vontade de Deus e, respeitando suas leis, começamos a divisar o paraíso na própria alma. Eduque-se, não desperdice o tempo que possui. Instrua-se, aprimore-se, colabore com Jesus na renovação do mundo, renovando seus próprios valores. Bem. Já conhece. Vamos, então, aproveitar as vibrações desta leitura, esta alegria de nós nos reencontrarmos aqui. Vamos aproveitar este momento de inspiração. Rogar a Deus, Pai, que o Senhor consinta que os bons espíritos possam nos assistir durante esses momentos de estudo, de reflexão, e alguma necessidade que tivermos, Senhor. Se for possível,
que os bons espíritos possam nos auxiliar no tratamento, na cura, também das nossas emoções. E assim nós, com toda certeza, vamos fazer a nossa reunião conforme o programa que o mundo espiritual deseja. Essas vibrações de paz também, harmonia, saúde, possam chegar até a Juju, lá em Poços de Caldas. Para que ela seja abraçada e diminuindo essas dores, diminuindo esse mal-estar, ela fique melhor. Muito obrigado, Senhor. Continuemos em sua paz. Que assim seja. Então, pessoal, hoje, continuidade do capítulo 5. Capítulo 5 é o Bem-aventurados aflitos, né? Nós estamos aí no item 22. 22. Diz a Maria Emília, esse item foi dedicado a mim, porque eu já passei por tanto problema e não morri. Aí ela fala assim, se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, eu me lembro bem dela me dedicando este capítulo aqui, viu, gente? Vamos lá. Então, Bia. Vamos lá, 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau, que escapa de um perigo, costumais dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois, com efeito, muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso, ainda incipiente, prova mais longa, do que a um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica, talvez, não haja principiado a sua. Porque então haveríeis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre. Que diríeis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade um que a esta não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades que o conjunto do grande todo não o apreendem, os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair, pelo pensamento, da vossa acanhada esfera, e, à medida que vos elevardes, diminuirá a vós a importância da vida material, que, nesse caso, se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fenelon, San, 1861. Muito bem. Vale a regra. A regra, só para abrir, tá vendo? Vou falar. Isso é extremamente confortador para quem perdeu alguém. Porque a certeza que você tem de que ele, pelo menos para essa encarnação, ele teria cumprido a missão dele. E levou a missão até o final. Eu acho que isso é muito confortador. Então, cumpri a regra, agora passei a bola.
Eu achei interessante é que isso vai totalmente de encontro, né, ao que a gente normalmente pensa, né? É instintivo a gente pensar isso. Nossa Senhora, como é que esse cara foi, né? E o outro. É ver as coisas sobre uma nova ótica. Eu achei muito legal. E essa reflexão que ele deixa aí, né? De que às vezes a gente fica pedindo para a pessoa ficar mais tempo, né? Orando, né? Para não morrer, para ficar. É confortador a gente saber disso, né? Essa comparação. O outro cumpriu a pena, né? Dele e a gente ainda quer manter ele no cárcere, né? Preso lá, né? Então, quando a gente vê por esse prisma, Essa comparação, assim, né? a gente fala, meu Deus, quanto egoísmo da minha parte, né? O outro está com compromisso realizado. E eu fico aí querendo amarrar, né? Ô, Rê, na área médica que fica tentando paciente CTI, fazendo tudo aquele negócio, o paciente já está até muitas vezes com morte cerebral, ainda mantém o paciente ainda há muito tempo. É, Não é é, fácil, hein? mas é a ignorância, né? É, Não é a ignorância, é a falta desse conhecimento espiritual que a doutrina nos dá, né? Porque a gente vai envolver aquele companheiro nas nossas preces para que ele, né, possa ser desligado o mais rápido possível, né? Para não é. mostrar esse sofrimento dele, né? Porque o corpo já está sem reação, mas o espírito às vezes ainda está, né, ligado ali, né? Ligado assim, né? Mentalmente, né? Ainda está vivendo aquelas emoções ali da família e tudo. Então, é muito confortador essa página aqui, né? Boa demais. Quando fala dessa, dessa Achei interessante libertação, né? que fala aqui, né, que nesse parágrafo que fala se morreu o cara do bem, a gente fala, pô, por que não morreu o outro que é maldoso, né? E aí ele fala assim: com isso vocês cometem um grande erro, porque aquele que parte dessa vida terá terminado a sua tarefa, que é o que a Rê acabou de dizer. Mas enquanto que o vizinho maldoso talvez nem sequer começou, A dele. né, a parte dele, né? Eu acho esse finalzinho para mim que ficou marcante nesse capítulo. Por isso que a Maria Emília pega no pé do Valdemar. Valdemar, a Maria Emília está completamente errada. Você está aí porque você tem esse time todo aqui, ó, que você tem que arrastar. Na realidade, os espíritos estão falando aqui, só que é um pensamento, né, que não condiz com a justiça divina, certo? Se Deus é justo e é bom, a gente tem assim, uma forma muito apressada da leitura dos acontecimentos, né? Então, muitas vezes, coisas que nós pensamos que é injustiça, na realidade é a justiça funcionando. Só que nós não podemos medir isso. O que nós temos que fazer é confiar mesmo, né? Não tem outra forma. Muitas vezes a pessoa é salva aí, né? Tem lá um que é um assassino lá, um indivíduo que matou, não sei das quantas, sofre um acidente, leva lá para o João 23, o cara fica bom e volta para a rua, né? Continua. E o outro vai fazer uma cirurgia letiva, está lá, morre de choque anafilático, né? Tudo tem sua justificativa, tudo tem, dentro desse panorama, dessa visão do alto, tem sua justificativa. Aquele que sobreviveu, ele precisa de arrepender do mal que ele fez. Agora, ele pode não se arrepender. Então, dá mais oportunidade para aqueles que erram. Tá? Mas a gente não vê Mais, assim, né? mais oportunidade para aqueles que erram. Porque enquanto encarnado, se fizer esta reflexão e melhorar a si mesmo, já nesta vida, ele já começa a melhorar para a vida futura. Então, a gente vai aprendendo aqui a ver desta forma as situações que acontecem, né, na sociedade, certo?
A nossa vida corporal, gente, é uma verdadeira prisão. Ela é limitadora de todas as faculdades da alma. Quando nós estamos em liberdade, as nossas faculdades são muito ampliadas. Nossa capacidade de percepção, de aprendizado. Diz no Livro dos Espíritos, aí, numa questão que eu não me lembro qual é, que o que a gente aprende em 1 hora no plano espiritual são vários e vários dias, anos que a gente demora aqui, por causa da nossa capacidade de percepção. Lá você não precisa de perceber as letras, você percebe o todo, o pensamento, né? Então, veja como é que as nossas faculdades aqui são limitadas. Aqui nós precisamos de perceber o som, né? Transformar esse som em forma de compreensão. Agora, lá no plano espiritual, não precisa disso, não. Não sei qual que é a questão. Então, a nossa visão é que tem que mudar, né? De tudo, né? Ó, olha só aqui no Livro dos Espíritos, essa questão da percepção espiritual, né? Como é que ela é aumentada. Isso aqui é figurativo, né, gente? 965. Tem alguma coisa de material as penas e os gozos da alma depois da morte? Não podem ser materiais, dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. Então, lá a gente vê a coisa, a gente vê a gente do jeito que a gente é. Deus me livre. E quanto a sentimento? Questão 898 do Livro dos Espíritos é essa aqui, ó. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo, e devendo no futuro constituir objeto de nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Resposta: sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo, e porque, cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Então, veja, é importante que a gente aprenda tudo, né? Aprenda as coisas, principalmente aquilo que nos põe em condições de auxiliar os outros, né? E nenhum conhecimento, como ele diz aqui, é inútil, porque nós vamos aqui progredindo, mas também, como ele fala que é mais para nos auxiliar, ajudar, né? Ele vai irrigando o nosso cérebro de capacidade também de percepção das intuições do mundo espiritual. Se a gente tiver o cérebro muito obtuso, a gente não tem também essa percepção daquilo que os espíritos nos trazem pelas vias da intuição, né? Então, todo conhecimento faz essa diferença, permite também isso. É interessante que a gente saiba que não é para perder tempo aqui, né? Por isso é que, se o indivíduo tem ainda
Se o indivíduo tem ainda necessidade, né, de maior tempo para que ele possa aprender, e o outro que já está com a sua missão cumprida aqui, jovem ainda, vamos chamar para o mundo espiritual, porque ele não precisa de sofrer as amarguras da vida física, como nós vimos nos itens anteriores, né? Letícia, o que você acha, Letícia? Não pode falar igual os concordo. jovens falam, não. Depende da evolução. É, eu acho que é isso mesmo. A gente não sabe, né? A gente fica sem saber a evolução de cada um, o que cada um passa e também o que cada um precisa passar, quais que são as questões de cada um. A gente tem que confiar mesmo que Deus é justo e bom. Confiar. A única coisa que a gente não pode fazer é buscar a morte por meios diretos ou indiretos, né? Com Porque aí certeza. compreende uma falta grave que é de tirar a própria vida, não é isso? E aí nós nos comprometemos com a justiça divina. Mas se a gente morre de morte natural, ou por meios que a gente não tem governabilidade no meio social, né? Por exemplo, um assalto, uma coisa qualquer, a gente não tem essa governabilidade. Nós não governamos o desejo, a vontade dos outros, né? As ações do próximo. Nem a situação, por exemplo, de um acidente, uma catástrofe, nós não governamos isso. Então, o que a gente pode concluir é que o tempo que nos é concedido aqui, quando nós não procuramos a morte, é um tempo justo. Quanto tempo que você vai ficar aqui? O justo. Eu não preciso ficar mais? Não vou ficar, entendeu? A morte acontece, né? Agora, se eu precisar de ficar, porque ainda tenho que cumprir algumas coisas, arrepender de algumas situações mais complicadas, ou aprender um pouco mais a domar as más tendências, eu vou ficando, né? Aí vem 100 anos, né? E a gente precisa de continuar aprendendo isso, né? Por isso que às vezes a gente Eu vê imagino. Desculpa, Letícia, pode falar. Não, é que eu fiquei pensando aqui, que eu imagino que a gente tem que tentar aproveitar ao máximo, né? Igual quando temos a consciência, né, de que eu preciso fazer o meu melhor, né? Eu fiquei pensando aqui no André Luiz, que ele faleceu e depois era, igual você falou aí, era considerado como um suicida, né? Aí tem essa questão dele aparecer e ele falar, uai, mas eu não ele achava que ele não suicidou, né? Então, de certa forma, ele encurtou o que era esperado dele, né? É quando você falou aí do justo, a gente também não sabe o tanto que a gente precisa, né, passar aqui e se a gente está agindo corretamente, né, com o meu corpo, com o que eu conheço e etc. É, fica essas questões assim. Não, mas, Essa lição parece que é mais assim, para eu entender que você tem que fazer sua parte, não julgar, né? Não criticar as coisas que vão acontecendo, se alguém parte mais cedo ou mais tarde, mas é a confiança mesmo que tudo está sendo conforme a nossa capacidade e
o que a gente dá conta de fazer, né? Então, é mais esse entendimento, assim, fica parecendo. Isso aí me faz, nessa questão aí de abreviar, de não abreviar, me faz lembrar, né, da fala de Jesus na cruz, quando ele está lá naquele sofrimento, né? E ele pede ao Pai que perdoe, né, os seus algozes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, não é por maldade, é por ignorância da lei divina, né? Então, nesses casos também, quando essas mortes são abreviadas ou quando acontece como o André Luiz, né? No caso lá, por causa do cigarro, foi considerado um suicídio indireto, né? Sífilis também. Sífilis, né? Que ele contraiu também por causa dos desregramentos sexuais. Ele não é por maldade do espírito, é pela ignorância das leis divinas, né? Que ele está debaixo dela. E aí, em contrapartida também, o livro narra para a gente, né? Que a misericórdia divina não desampara ninguém. E no tempo justo, né? No tempo justo, ele foi auxiliado pela mãe dele, né? Então a gente vai vendo que a justiça ela é muito perfeita e muito bonita, né? Tanto enquanto nós estamos encarnados, quanto também quando a gente está desencarnado. Que ele foi socorrido e atendido, né? Através da mãe, ele foi socorrido lá pelo Clarence, pela equipe espiritual, e a partir dali ele, né, começa uma nova caminhada de conhecimento da lei divina, que até então ele desconhecia, e com toda certeza esse espírito não vai reincidir nos mesmos erros, né? Porque já aprendeu. Então é bonito saber, né, que a misericórdia divina atende e abraça todos nós, né? Pela nossa ignorância espiritual, né? Os nossos erros são erros por a gente ignorar mesmo, né? Não conhecer a lei divina na nossa vida. E esses que, a determinada altura da vida, ainda não principiaram no aprendizado, eles teriam, teriam um prazo mais prolongado, ou então esse prazo aí, no caso, é um tempo que a Letícia falou sobre o negócio de tempo, eu achei muito importante, aproveitar o seu tempo. Né? A gente feito o que nós estamos fazendo, tentando entender, trabalhando nisso. Tem pessoas que ainda não acordaram para isso. Então, se essas pessoas vão principiar muito tarde, elas teriam uma extensão ou teriam uma interrupção para elas voltarem depois? Como que será que isso funciona? Especulação, porque não... Aí tem uma série de questões, uma série de situações, né? Tem o processo do indivíduo mesmo, de escolha, de aprendizado. Muitas vezes ele fica mais tempo no mundo espiritual para dar mais um aprendizado maior, para que ele não caia nos mesmos erros. Tem uma variável muito grande de condições, entendeu? Não é assim, né? Uma coisa que pode ser generalizada. Cada um tem um momento, tem um processo, né? É interessante isso, sabe? Porque, veja, quando a gente quando a gente desencarna e amplia essa nossa capacidade de percepção, nós vamos ver quanta besteira nós fizemos, também que não tem muito valor, sabe? E aí nós temos uma outra consciência, uma consciência muito mais ampliada, né? E, às vezes, por determinados motivos, a consciência pesa demais, porque a gente sabia que não podia e continuamos. Aí depende, se eu vou para o lado da culpa, simplesmente, da responsabilidade que eu, culpa nesse caso, a responsabilidade daquilo que eu fiz, né? Eu posso me arrepender naquele momento. Eu me arrependendo naquele momento abre uma brecha
para que eu possa, então, reprogramar minha vida. Agora, eu posso ficar endurecido também, né? Esse é o problema da Maria Emília, da Ana Emília. A Ana Emília que me sacrificou, né? Então, eu posso querer me desculpar, não assumindo as próprias responsabilidades, jogar a responsabilidade no outro para que eu fique endurecido no mundo espiritual o tempo que eu quiser ficar, né? Não sei se eu te respondia. Não, entendi, entendi. É porque essa questão, né, da percepção do nosso entorno, né, e da nossa percepção em relação à divindade, ela é muito pessoal, né? Nós não começamos no mesmo dia, vocês podem ter absoluta certeza, né? A nossa criação não foi assim no mesmo dia. Estou falando do nosso grupinho aqui. Todos nós tivemos um princípio divino, né? Mas pode ou também pode ter sido no mesmo dia, vamos dizer assim, né? Mas o aproveitamento das oportunidades para todos nós foi igual, né? As oportunidades foram iguais, mas o aproveitamento foi diferente. Cada um. Por essa situação do aproveitamento ter sido diferente por nossas próprias escolhas, nós, então, estamos do jeito que nós estamos. Uns sabem um pouco mais, outros têm mais paciência, outros têm mais compaixão, outros têm mais alegria, outros têm mais dificuldade, né, no relacionamento, na questão do perdão, outros têm facilidade. Por quê? Porque as situações que a gente viveu para que a gente aprendesse isso tudo, essas virtudes, elas existiram, sempre existiram e vão continuar existindo. Agora, cada um de nós está aproveitando isso aí de uma forma diferente. Por quê? Não é por maldade, é porque às vezes não compreendeu ainda, né, a grandiosidade da lei divina na nossa vida. Então a gente vai protelando. E Deus, né, como não interfere no nosso livre-arbítrio, ele permite, mas também, né, ele sabe que a permissão é dada, mas que as consequências também serão nossas, né? Então, é bonito esse processo aí, né, de despertamento e de aproveitamento das oportunidades da nossa vida. E esse o lado, né, que é lindo também, que embora ele permita que a gente passe pelas experiências, porque ele não interfere diretamente no nosso livre-arbítrio, ele também não nos desampara e não nos segrega, né? Olha, é para o resto da vida, agora você está condenado. Não. Ainda dá Todos nós oportunidade. seremos anjos, né? Como diz a música. Um dia todos nós seremos anjos. E vamos ser mesmo. Eu estava aqui lembrando, né? Porque no último parágrafo que fala de ampliar, né, a nossa esfera, que ela é estreita, que eu assisti recentemente o Nosso Lar com os evangelizandos lá da minha sala. E tem aquela cena que a dona Laura está indo reencarnar de novo, ela nem precisava de reencarnar, parecia, e o filho dela começa a chorar. Então, é diferente, né? Ele fica chorando, eu vou perder minha mãe, porque ela está encarnando de novo, ela não vai ser mais a mãe dele, né? Vai começar uma nova vida. Então, essa outra visão, né? Está indo encarnar, e começa a chorar, despedindo dela. Como nós despedimos de quem vai, né? Né? E aquele choro, assim, nossa, está indo. É mais ou menos essa outra visão, né? O outro lado, como que seria. Muito bem. Mais alguma coisa? Dois aspectos aí que eu queria, dentro da nossa ignorância, colocar. A primeira parte
ele chega a dizer aqui que, por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Ou seja, a sensibilidade, a perfeição da justiça divina de tal ordem que, quando a gente faz um julgamento desse tipo, seja por ignorância ou não, a lição aqui nos diz que nós estamos blasfemando, né? E o outro aspecto, quando ele fala aqui, realmente, ainda na ignorância dos nossos sentidos obtusos, nós temos a tendência de efetuar julgamentos de imediato sobre determinadas situações, inclusive da nossa própria vida, e a gente verifica que, às vezes, algo que nos pareceu ruim, em muito pouco tempo, nos traz uma mensagem, uma situação e altera integralmente a nossa vida, né? A gente analisa as coisas muito de imediato. A gente não para meditar, para pensar a respeito. Óbvio, nós, espíritas, sabemos que nada acontece por acaso. Mas a gente é tão apressado, tão afoito, que a gente não espera um tempo para poder medir melhor fatos que ocorreram conosco ou quantas vezes na minha vida, quantas vezes na minha vida, fatos que aparentemente naquele momento eram ruins e que depois eu tive a explicação clara da necessidade deles na minha vida para que eu pudesse pensar e mudar a forma de agir de pensar. Luiz Paulo, você ia falar? Eu ia falar aquela hora que também faz refletir esse capítulo daquelas pessoas que às vezes passam de 100 anos, né? Aqui encarnados, lúcidos, totalmente sociáveis. E aí eu fico pensando, né? Da mesma forma que tem os que desencarnam precocemente e que a gente entende agora, né? Estudando os motivos, e que aquele que é o maldoso tem que ficar até a hora que é o correto, né? Aí eu me veio a lembrança dessas pessoas também que passam dos 100 anos, né, aqui encarnados, e que quanto que já aprendeu e já ajudou, mas que continuam aqui ainda lúcidos e em condições físicas, né? Que hoje em dia não está sendo tão raro como era antigamente, né? Eu ouvi falar que a pessoa tem mais de 100 anos e está em sã consciência, hoje em dia está sendo mais comum. Ontem nós vimos um vídeo, nós recebemos, não sei se vocês viram isso aí no WhatsApp, de uma família de italianos, 11 irmãos, todos vivos, o mais velho com 103 e o caçula com 90. Não. Eles fizeram uma festa e eles foram surgindo, saindo de uma sala, e cada um que ia passando, eles iam falando o nome e a idade deles, mulheres e homens. O mais velho com 103, 113. 113, 113, São 11 filhos, não está 113 e o caçula com 90. Eu fiquei impressionada de ver as velhinhas, gente, tudo aprumadinha, de lencinho, todo mundo de bengala na mão, né? Mas todo mundo arrumadinho, bonitinho, de taierzinho, de saia. Eu falei, é uma experiência muito inusitada, né? Uma família de 11 irmãos, todos longevos e todos vivos. Não podemos esquecer que essas provas, né, são provas, certo? Vou São mandar para vocês verem. escolhidas pelos espíritos antes de encarnar. Tá claro. Eu queria pegar uma carona no que o Miranda falou, dessa nossa impaciência de reações muito imediatistas. Eu acho assim que a gente ainda é muito imaturo e a gente não consegue nos conhecer, nem a gente não consegue escutar os nossos sentimentos, na verdade, né? Porque se eu conseguir
trabalhar no meu conhecimento íntimo, eu passar a conhecer, escutar os meus sentimentos, isso vai me nortear naquilo que o Miranda falou, vai me nortear nas minhas ações, nas minhas reações. Né? Então, é quando fala aqui que nós precisamos habituar e não censurar aquilo que a gente não compreende, a gente tem que começar a compreender nós, né? A nossa intimidade, para que eu possa também compreender aquele que está ao meu lado, aquilo que acontece comigo, eu refletir, escutar, por que que eu estou hoje, eu estou é, com, estou irritado, né? Por que que hoje eu estou mais alegre? São coisas que o nosso corpo, o nosso íntimo está falando com a gente não dá atenção. É isso que eu entendo e concordo com a coisa, com o que o Miranda colocou. A gente precisa trabalhar muito a nossa intimidade. Com certeza. Se conhecer primeiro. Vamos continuar? Pode? Vamos. 23. Os tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo. Ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará, e coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não têm e os outros possuem lhes causa insônias. Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos, toda alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito que não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Fenelon, Lyon, 1860. Me fez lembrar a música do Lenine, Paciência. Enquanto o mundo pede Calma. o mundo, né? Pede um pouco mais de calma. Um pouco mais de calma, né? É isso aí. Regina, me fez lembrar a Lucilena Galvão, do contraste, quando ela fala
a gente só conhece no contraste, né? Exatamente. É isso mesmo. Mas Precisa ter tem gente. contraste para a gente poder ter parâmetro, né? E é no contraste que às vezes a gente se choca e começa a refletir e começa a empreender uma mudança, né? Mas tem gente que, Exatamente. mesmo sabendo que tem muita gente abaixo, que ele está numa posição muito boa, que ele tem o bastante, ele ainda vê que tem gente para cima, não é? E se inquieta ainda com isso, né? Ele se inquieta ainda. Bom, tem uma situação aqui que eu acho bastante interessante. O título é Tormentos Voluntários. Ou seja, aquilo que o indivíduo Procura. busca, né? Nós vimos lá atrás que a felicidade na Terra ela é uma felicidade relativa, ela não é uma felicidade completa. E que um padrão de felicidade seria, com relação à vida material, a posse do necessário, e com relação à vida moral, à vida espiritual, seria consciência, paz na consciência, né? E a fé no futuro. Então, nós vemos aí exatamente que a gente cria muitas necessidades que nos atormentam. Esses tormentos voluntários são criados por nós mesmos. E ele coloca duas coisas aqui que são importantes. A inveja, né? Que a inveja faz com que você queira ter aquilo que os outros têm, mas para que eles não tenham, principalmente. E você não dá conta de compreender o seu necessário. E outra coisa é o ciumento, né? O ciúme também é aquele problema sério, ou seja, nós estamos sem paz na consciência, sem buscar esta consciência pura, né? Então, a gente tem ciúme. Ciúme de quê? Ciúme dos outros, ciúme das coisas materiais. Ninguém tem ciúme da alma. A gente tem ciúme das coisas. Eu não sei se eu estou certo nisso, tá? Por exemplo, se eu tenho ciúme da Regina, o que ela é para mim agora? É a minha esposa, a esposa, certo? Então, eu tenho ciúme da relação material com ela, do corpo. Porque a minha relação de alma para alma com ela pode ser de outro nível, muito, e deve ser muito superior a isso. Não as necessidades corporais, mas quem foi? Como é que nós fomos no passado? Ela foi minha mãe, foi minha avó, foi meu avô, foi meu tio, minha prima, meu primo, minha, meu esposo, porque eu posso ter invertido os papéis agora. Então, que tipo de ciúme eu tenho? Eu tenho ciúme do corpo. Eu tenho ciúme da relação corporal e não da relação espiritual. Isso cria tormento voluntário. A gente cria tormento com isso, né? O corpo vai morrer. Depois que a gente morrer, o que eu sou? Eu vou ser marido, filho, esposo, não sei o quê, né? Ali no nosso lar ainda mantém uma relação mais ou menos desse tipo, porque são espíritos ainda ligados aos processos materiais. Então, lá tem o filho de fulano, tem a mãe de fulano. Essas relações no mundo espiritual, elas inexistem. O afeto é diferente. O afeto e as ligações espirituais do amor, do afeto, elas não têm as ligações conforme a gente vê aqui, de esposo, esposa, pai, filho, né? É lógico que a gente precisa dessa referência como encarnados e como espíritos ainda atrasados, mas as referências são essas.
quando Jesus pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos, minhas irmãs, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai, né, celestial, ele não está desprezando os laços de família, ele está ampliando os laços de família no campo da realidade de fraternidade, de uma fraternidade universal, e não de uma felicidade ou de uma situação pelos laços corporais só. Porque pai, mãe, tudo aqui que encerra aqui na Terra. Aquilo que é de acordo com, né, os laços familiares, mas de formação de família. Agora, os laços da verdadeira família são somente espirituais, sem nenhuma relação física. Então, eu vou ter ciúme de quê? Eu estou dando um exemplo, né? Vou ter ciúme da minha filha? Por que eu vou ter ciúme dela? Ciúme disso ou daquilo? Tem justificativo. A gente vê quanta bobagem a gente cata para a gente, né? Certo? A gente pega esses tormentos aí para a gente ficar realmente entristecido, sofrendo com isso muitas vezes. E do ciúme vem o ódio, né? Por isso que ele fala raiva do ciúme que os devora, né? Então, A isso aí gente, é complicado. Diga. a gente ainda entende que felicidade é conquistada com a aquisição de facilidades e alguns privilégios. Que Também. a gente entende que é material essa coisa. É. E, na verdade, a felicidade a gente conquista através da educação de nós mesmos, do conhecimento da gente. Ela vem de dentro, né? Não é de fora, com privilégios e facilidades. Vanderlei, é isso mesmo. Se a minha felicidade está no carro que eu comprei, aí eu estaciono ele ali na rua, quando eu volto, o carro não está mais ali. Eu já ganhei em felicidade, porque a felicidade estava no carro que eu comprei, né? É Mas isso. porque somos imediatistas, Pois é. tanto em conquistar a felicidade quanto em perdê-la, né? Qualquer coisa destrói a felicidade. E qualquer coisa traz a felicidade, qualquer Mas coisinha. quando essa felicidade é do conhecimento íntimo, você não perde mais. Não. Sim, mas é porque eu falo do É. imediatismo da gente. Tipo assim, comprou um Sim. carro. Imediatamente você fica feliz por causa do carro. Agora, a felicidade mesmo, ela é conquistada, né? Então, porque quando a gente aprende alguma coisa também, a gente fica muito feliz com isso. Quando você lê alguma coisa interessante, que dá uma alegria, você fica com um livro muito bom, e aquilo, ninguém te tira aquilo, né? É isso mesmo. Muito bem. Essa lição me lembra muito uma espírita que tinha medo de espiritismo, chamada Corina de Andrade, minha mãe. Cidade interior, a gente todos conhecíamos as dificuldades dos vizinhos, quem estava passando por necessidades, sejam materiais ou não, quem estava doente, quem tinha alguma dificuldade, algum problema. E toda vez que um de nós chegava para ela reclamando de alguma coisa, ela falava assim: filho, senta aqui. Vamos apenas para efeito de exemplo. Vamos pensar nas pessoas da nossa família e os nossos vizinhos. Fulano está passando por uma dificuldade, doença grave, séria. Fulano perdeu o emprego e a gente está tendo que ajudar porque está passando por necessidade. Aí ela citava ali 3, 4, 5 casos desse tipo, virava para a gente e dizia assim: você está reclamando de quê? Você está criando. Tamanho de barriga cheia. Você está criando situações para quê?
Contente-se com o que você tem, com o que você é. Olha a saúde que você tem, olha a casa que você tem, olha a família que você tem, olha as oportunidades que você está tendo de estudar, de trabalhar, né? Então, ela fazia essas comparações para que a gente efetivamente deixasse de ficar desejando as situações que outros tinham, porque ela também dava os exemplos daqueles que estavam muito bem. Conhece fulano? Fulano está tão bem porque trabalhou muito, deu duro na vida e conseguiu as coisas que ele queria. Então, na verdade, ela pegava esses exemplos como forma de orientar a cada um de nós. Esse é um lado. O outro, mais Ela era complicado. professora, Miranda? Oi? Ela era professora? Não, não. Bem didática ela, né? Minha mãe era um espírito assim, com toda a minha parcialidade pelo amor que eu tenho por ela, mas a minha mãe era um ponto de equilíbrio assim, algo fantástico, incrível. É evidente que é um espírito mais evoluído que veio de quem eu tive o privilégio de ser filho, entendeu? E não era referência só para nós lá em casa, não. Pessoas da família, a pessoas amigas que iam lá em casa para conversar com ela. E se você falasse espiritismo com ela, eu também naquela época não conhecia nada, ela tinha pavor. Tá? Mas é algo assim incrível. Os princípios morais de disciplina, de organização de trabalho que ela sempre colocou para a gente de uma forma fantástica, né? Agora, tem um outro lado, né? Que esses tormentos voluntários, que nós somos avisados, somos informados, fatos ocorrem para nos provar, olha, não faça isso porque não vai dar certo e tal, e a gente insiste e faz. Então, quando ele fala aqui, né, coisa singular, o homem como que de intento cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. E é verdade. A gente, aquela expressão que cabe muito bem, né? Bota o chapéu onde a mão não alcança. Ou seja, você fica querendo algo que você ainda não está preparado e não dá conta. Mas a gente quer, insiste e acha que vai fazer, né? Aí vem a derrota, evidente, eu não estou preparado. Oh, Deus é injusto, esse mundo é ruim, todo mundo é mal, fulano que é culpado. Então, a gente procura sempre uma culpa fora da gente para poder tentar justificar um erro, uma derrota, uma situação que fomos nós mesmos que criamos. E sobre a felicidade aqui, completa a lição anterior que a gente estava. Aliás, ele fala aqui de forma claríssima, né? Felicidade sem mescla não se encontra na Terra. E é verdade. Não sei se foi Vanderlei, alguém disse aí, ou a Bia, que realmente a felicidade relativa que nos cabe aqui é a aquisição pessoal, individual do nosso trabalho, da nossa evolução, do nosso crescimento, da nossa capacidade de percepção das coisas da vida. Tem homens que casam com mulheres muito bonitas e são loucos de ciúme. Então, casa com a mulher feia, porque não provoca. Ou então controla, né? Aprende a não ter ciúme, né? Que é muito melhor, né? Casar com quem quer. Eu queria ler uma mensagem final hoje, tá? Vamos continuar, gente? Vamos lá. Pode ir. A desgraça real, item 24. Toda a gente fala da desgraça, toda a gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo.
venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente, a verdadeira desgraça. Porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que, a princípio, causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino. E as provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amortentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob os verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis, então, como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz, que lhes não pode dar glória, nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Delfina de Girardin, Paris, 1861. Nossa, mas que vocabulário, meu Deus! Socorro! Cadê o dicionário para a gente acabar de entender? Essa aqui é mais de entender português do que entender espiritismo. Tem um aspecto aqui que eu quero chamar a atenção, está no terceiro parágrafo, quando ele diz que vai nos revelar a infelicidade sob uma nova forma. A infelicidade é a alegria, é o prazer,
é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar consciências, que comprimem a ação do pensamento, que atordou o homem com relação ao seu futuro. Na verdade, é muito importante que a gente distinga aqui a alegria vã e responsável da alegria efetiva resultante do nosso progresso, da nossa utilidade com tudo aquilo que a gente conquista e tem na vida. Porque a boa alegria, né, o bom prazer, que é a satisfação de nós estarmos com o prazer da consciência tranquila, ou mesmo quando a gente se sente útil e aquilo nos provoca uma alegria, quando nós estamos entre amigos, como estamos agora, e a gente sente alegria, sente felicidade de estar junto, é tudo isso que Deus, o Pai, deseja que nós tenhamos, né? Então, eu queria fazer essa distinção, porque para não parecer que a gente, então, deve ser carrancudo, sério, e que a gente não tenha nenhum tipo de alegria, de prazer, eventualmente, até uma agitação diante de uma situação em que a gente tem que agir rapidamente para ajudar alguém, mas que a gente distinga a alegria irresponsável, que é irresponsável por falta de outra palavra melhor, da alegria efetiva que a utilidade que nós damos à vida nos proporciona. Ele explica isso aqui, né, Miranda? Que ele fala assim: a infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da verdade, isso tudo, da vaidade, isso tudo que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordou o homem com relação ao seu futuro. Quer dizer, esta alegria que faz calar a consciência, que comprime a ação do pensamento e atordou o homem com relação ao seu futuro, esta é falsa. Certo? Esta é infelicidade. Porque a alegria, você pode ter alegria com as coisas do mundo, mas ela pode ser falsa, entendeu? Se cala a sua consciência, né, se comprime esta ação do pensamento. Olha só que interessante. Você não age para que não se comprometa no sentido de abandonar o gozo material. Né? Então, veja quanta coisa interessante que é esta, como ele vai colocando. Né? Então, ele explica bem, é assim que eu entendi, esta alegria. Ela, aliás, Delfina, né, de Girardin, ela coloca aqui. Às vezes, a gente, no meio de tanta alegria, a gente está, na realidade, calando a nossa consciência, o nosso pensamento, a nossa capacidade de reflexão. Né? Deixa eu ver se eu entendi. Isso tudo. Diga. Pode falar. Pode falar. A felicidade resultante da venda da alma. Se eu bem entendi, só para ver se eu entendi, esse parágrafo primeiro aqui, muito complicado de palavras e tudo mais, ele tá mencionando o que nós entendemos por infelicidade, por desgraça, por infelicidade. E nesse pedaço aqui de baixo que o Miranda leu, ele está mostrando para nós que a infelicidade é exatamente essas coisas desmedidas. Isso. Quando nós queremos sufocar os nossos, como é que fala? A nossa consciência com alegrias, falsas alegrias, com oba-oba, é mais ou menos isso? É isso. Eu vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma. Porque antes é a tristeza que dá, né? A miséria, qualquer coisa lá. Pronto. Agora ele vai falar sobre uma nova forma, bela e florida, que escolheis e desejais todas as veras. Vem toda enfeitada. Exatamente.
de vossas almas iludidas. Eu Então, entendi. veja, ele está colocando aqui que isso tudo aqui são simplesmente distração da alma, né? Não é uma felicidade real, sabe? É o ópio do esquecimento, né? Que ardentemente procurais conseguir, né? A gente Esquecimento, tem uma necessidade também, né? não, Porque eu fico pensando que esquecimento de quê? Esquecimento de que nós somos um espírito imortal, que a gente tem uma vida pela frente aí, né? Várias e várias situações pela frente, uma vida futura. Se a gente esquece disso, é ópio. Vamos comer e beber, porque amanhã não saberemos se vamos viver, né? Certo. Mas diga lá, Letícia. não é que eu fico pensando assim, é porque tem hora que a gente entra em contradição mesmo. Eu acho que tem a ver com como a sociedade se estrutura, né? A gente não dá conta de fazer tudo o que a doutrina explica e etc, né? Por mais que a gente teorize, vai e tem hora que a gente busca essas infelicidades, né, que ele chama aqui, que são as pequenas alegrias, que é meio para a gente dar conta do dia a dia. Netflix. Tô falando, a gente vai levando, não, agora eu não quero, tô cansada. Não quero nem pensar, né? Vai lá ver os Não, barbichas, né? Vai ver o deixa. show. Para quê? Eu Tudo tenho faz minha. parte. Eu tenho minhas conversas com meus anjos da guarda. Eu falo assim: não, agora não, por favor, deixa eu ficar aqui no meu. Mas, oi, Não, você tem Letícia. direito de protelar, todo mundo tem direito de protelar, mas Não vai ter é? que A gente vai fazer. protelando, né? Vai Não, eu protelando, mas sei vai o ter que que é fazer, né? certo, mas agora eu não dou conta. Mas veja, Letícia, isso daí tudo está certo, não tem nada errado nisso. Agora, se você põe a sua felicidade só nisso, é que é diferente, tá certo? Esse Não, mundo material, é lógico que isso daí é uma coisa que nos traz uma satisfação, né? Mas o sim. problema é que só se for só isso é que é o grande. Quer dizer, nós estamos achando a felicidade aqui, nesses gozos materiais, ou nós estamos vivendo momentos de alegria que são naturais? Fazem parte da sociedade, entendeu? Mas Hã? eu compreendo que, por exemplo, às vezes aquele momento eu fiquei feliz. Ah, descansei, tô vendo. Mas depois tem também, nó, me sinto uma culpa, eu devia ter dado mais atenção para isso, eu devia ter feito aquilo, né? Aí vem a infelicidade logo depois. Então, aí a gente vai aprendendo que aquele Pois é. momento foi só de alegria, né? É, De uma situação passageira, porque sim. ela se mira nas coisas, né? É aquela, você ter a conquista da disciplina, né? De você é, conseguir. É quase que como se fosse assim. A gente tem a teoria, né? Mas o sentimento ainda não está de acordo. Então eu tenho que me disciplinar para que meu sentimento, quase que educar os meus sentimentos para que aquilo consegue ser prazeroso, né? Então, é a minha educação em relação àquilo que eu tenho. Não, isso é o certo, eu tenho que fazer meu esforço, etc. E me comprazer com isso, né? Me sentir bem com isso que eu estou fazendo, que é o correto, né? Não sei. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Por exemplo, você sabe que fazer exercício físico é bom para o seu corpo, mas tem gente que
é muito esforçar, não, tem que fazer um esforço muito grande para quem está iniciando, é dolorido, é chato, até que você começa a se sentir realmente prazer naquilo que se sente alegre, você sente que realmente você começa a compreender que seu corpo faz bem para o seu corpo, né? Mas É, antes você estava confortável de estar na preguiça, né? Na mordomia, né? No ócio, de não fazer um exercício, né? Você estava. Então é um esforço grande até que você realmente vê o benefício daquilo. É mais ou menos isso que eu estava querendo falar. é isso mesmo. Você. Essa questão da felicidade, a gente não sabe exatamente o que é uma felicidade, né? O que é felicidade, né? Pois É, é. Não A é? gente vai misturando, né, Vanderlei? Agora, Eu acho assim, tem gente que até no sofrimento entende que é uma felicidade daí estar passando por aquela situação, acha que é algo que ele tem que passar, aceita e fica feliz por isso quando passa, principalmente. quer dizer, ele não se desespera, tá certo? Uhum. Mas ninguém fica feliz com o sofrimento. Feliz não. Ele pode ter um momento de consciência de que aquilo vai trazer para ele, se resignado, uma felicidade, né, incrível, tá certo? Pois é, ele Mas feliz aqui, porque se ele passar, ele vai ser feliz, né? exatamente, né? Então ele Mas tem essa na hora que a consciência, gente está passando, é difícil a gente pensar isso. É né? difícil. Mas é essa consciência que nós temos que ter. Agora, ninguém vai ficar alegre porque está doente. Ah, eu estou doente, vou ficar, né? Vou para o céu com isso aqui. Isso aí é besteira, isso aí é loucura. Exatamente, a doença traz dor, traz situações para que você desperte e procure realmente mudar, né? A doença ela é uma forma de caminhar, desde que resignadamente e com a visão sempre no futuro. Porque ficar doente para um tormento voluntário, né? Para sofrer, para se vitimizar, isso daí é triste. Isso é triste. Isso para a alma um atraso muito grande. Mas se você tem alguma coisa e pergunta assim, para que eu estou passando isso? Quais são as minhas necessidades? Né? Porque eu estou passando um problema, eu sei que é um problema que vem de um passado atual remoto, mas se eu resignadamente começo a pensar e trabalhar nisso, eu estou trabalhando para a conquista de uma felicidade. Mas isso não é a felicidade, certo? Ó, gente, o certo é que nós não temos a menor noção do que seja felicidade realmente. A gente tem uns flash, né, de felicidade, e que é diferente de pessoa para pessoa, né? Então, eu acho que nesses flashes que a gente tem assim de uma coisa, principalmente no que toca à questão afetiva, né? Porque a gente tem muitos momentos, né? A gente tem muita alegria, muita felicidade mesmo nas questões do afeto. Eu acho que esses flashes que a gente tem dão ideia do que é realmente a verdadeira felicidade dos espíritos adiantados, né? Mas nós, por enquanto, é só umas brechinhas de vez em quando que a gente tem, né? Que a alma enche de alegria e a gente fala, né? O dia que eu estou assim, muito feliz com alguma coisa, eu falo, hoje nada me tira do sério. E não tira mesmo. Mas, em compensação, no dia seguinte, a felicidade foi embora, qualquer coisinha me tira do sério. Não foi felicidade. Não foi felicidade. É isso que a gente às Por vezes isso que eu confunde. estou A falando que é felicidade com flash. momentos de alegria, É, entendeu? então nós não temos ainda Momentos de noção, nós ânimo, estamos né? falando de uma coisa que a gente não tem a menor noção do que seja, né? A dimensão dessa palavra felicidade para o espírito. A gente tem uns momentos aí de bem-estar, de alegria, né?
mais de felicidade íntima mesmo, eu acho que só A parte 4 do Livro dos Espíritos, que é das esperanças e consolações, nós temos 2 capítulos. Felicidade e infelicidade terrenas, certo? E depois, felicidade e infelicidade futuras. São 2 capítulos só. Né? É o gozo da vida terrena, a felicidade da vida terrena e a felicidade da vida futura. Então, veja que o Kardec realmente fez isso daí e ele mostra, nestes capítulos, as consequências das nossas ações. Tá? É exatamente aquilo que Fenelon falou um pouco antes aí. Nós, muitas vezes, fazemos as coisas sem buscar as consequências dela. O que isso vai trazer para mim? De consequências futuras, né? São as consequências. E nós esquecemos disso. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora? Trabalhando ideias para que a gente possa aplicá-las o máximo possível, sem complexo de anjo. Tá? Nós somos espíritos ainda que temos que evoluir bastante, não somos espíritos que sem paixões, nós temos ainda paixões ruins, nós temos desejos ocultos que estão lá, que a gente tem que ainda brigar contra eles, né? Então, nós estamos aprendendo aqui a investir melhor nessa descoberta de nós mesmos, do reino dos céus que está dentro de nós. Porque não está fora. Isso tudo que está colocando aqui, não está fora de vocês, né, de nós, esta felicidade, este reino dos céus. Esse reino dos céus está dentro. Então, tem que ser um crescimento interno do indivíduo. É o que ele vem dizendo aí o tempo todo. Todos esses espíritos aí estão dizendo isso para nós. Né? Então, é isso. Nós estamos aprendendo. Porque caso aconteça alguma coisa no campo das nossas provas, nós possamos passar com mais resignação, com mais tranquilidade, sem blasfemar, né? Sem exigir, né? Tem um livro do Viktor Frankl, você já leu, sobre Em Busca, acho que chama Em Busca do Destino, em busca do sentido da vida. ou isso, não sei, não lembro. Ele foi um prisioneiro nos campos nazistas e ele sobreviveu, acho que ele era psicólogo, não sei, polonês, e ele conta como que ele passou por essas torturas, esse sofrimento, aceitando o sofrimento. Eu li o Muito livro dele. interessante. Aliás, acho que o Cláudio também, né, Cláudio? Ele realmente mostra que, pela vontade, pelo seu equilíbrio, né, ele, na realidade, buscou um sentido para a vida. Porque, senão, igual ele falou, tinha muitos amigos, muitas pessoas que procuravam suicídio. Eles sabiam que iam morrer de uma forma ou de outra, né? Mas eles já procuravam suicídio para livrar-se da morte. Da morte, não. Da morte. Não da morte. Da morte pelo gás. Então, eles procuravam suicídio. Né? O indivíduo não queria morrer pelo gás, então ia para o suicídio. Então, ele conta isso aí como uma beleza. E ele vai fazendo pequenas anotações, né, Vanderlei? Né? E depois que ele sai de lá, ele lança um livro, que foi exatamente este aí, Em Busca do Sentido da Vida. Né? Muito bem, gente. A Regina falou que ia querer ler um texto aqui. Vamos ver se o sono dela vai embora para ela ler esse texto. Essa noite, realmente, não sei o que aconteceu comigo, isso é inédito.
Isso não é normal. Eu perdi sono, não sei por quê. Eu só consegui achar o meu sono era 3 horas da manhã. Então, eu realmente... Você É, voltou antes da hora, né? Você voltou antes hoje, da hora do hoje eu seu estou na baba trabalho. do boi. Hoje eu estou na baba do boi, como diz a Isso é técnica. gandaia. É, acho que não é gandaia, não. Não, gente, na verdade, eu queria, né, antes de encerrar a nossa reunião, que já está faltando 3 minutinhos só, antes da prece, ler uma mensagem que a Príscila me deu ontem, que estava guardada lá no material dela da evangelização, porque ela já foi evangelizadora um dia, né? Então, ela mexendo lá, achou essa mensagem que eu dei a ela, e ela guardou essa mensagem. Essa mensagem ela é assinada pelo seu Eurípides Barçanufo, e é uma mensagem de 1990, né? Recebida, acredito, lá em Sacramento, e essa mensagem chegou nas minhas mãos quando eu ainda estava lá no Cárita, e aí eu passei para a Príncipe, que na época era evangelizadora, eu nem lembrava disso. Está até assinada aqui por mim, sabe? Como se o papel fosse meu, né? Não a mensagem. É datado de 18 de maio de 1990. Infelizmente, não tem o médium, tá? Só tem o espírito que assinou. E é uma mensagem, né, que já tem aí 90 para 22, 32. 32 anos. E vocês vão ver a atualidade dessa mensagem. Meus amados filhos, que Jesus, o Mestre de amor, nos abençoe a todos. Benfeitores espirituais de nossa humanidade, aprestam-se a, neste momento de incertezas e dúvidas em nossa pátria, sustentarem os corações e as mentes de todos os brasileiros, para que mantenham vivas em suas almas as claridades da esperança e as certezas da fé no futuro, melhor que a que nos acena. É chegado o momento de colocarmos em prática nossas verdadeiras ideias, defendendo de forma tranquila, mas firme, os ideais de igualdade e fraternidade, porque há tanto pugnamos. É chegado, amados irmãos, o momento de verdadeiramente abrirmos mão dos privilégios conquistados, das superioridades sociais, para que possamos colocar em prática os princípios da caridade e do bem que tantas vezes promulgamos. É chegado o momento de nos sentirmos verdadeiramente irmãos, para que desejemos o melhor para aqueles que conosco dividem as bênçãos da vida, promovendo-os, mesmo que à custa de nossos sacrifícios pessoais. Renascem em terras do Brasil, de tempos em tempos, levas de espíritos destinados a atender às tarefas da divulgação doutrinária à luz do Evangelho de Jesus. E muitas vezes, observando os contrastes dolorosos que se evidenciam em nossa sociedade, perguntamo-nos como poderemos divulgar ao mundo os princípios do amor maior se, junto a nossos corações, tantas almas sofrem na penúria material, esquecidas daqueles mesmos que lembram em seus falares o amor de Jesus pelos deserdados da sorte e marginalizados do mundo. É chegado o momento de evidenciarmos na vida de cada dia os princípios evangélicos que abraçamos. E, como sempre, caberá àqueles que mais conhecem a lei de Deus dar apoio ao momento de renovação por que passa o Brasil, muito mais por sua própria destinação que pelos movimentos políticos que acontecem, como consequência natural da sequência necessária de fatos que sustentarão nosso país no cumprimento de tão particular destinação. Assim, filhos amados, não temais atender a vossos deveres sociais, a bem de todos, pois, nos páramos celestiais, o Senhor Jesus acompanha atento os movimentos necessários de nossos dias e sobre o nosso povo
lança os seus cuidados e as suas bênçãos dadivosas. Atendei às vossas obrigações, sem temores ou dúvidas, e amparai aqueles que, dirigindo os destinos de nosso país, estarão sendo sustentados também pela espiritualidade, a fim de que cumpram com dignidade o seu dever no papel que lhes cabe. Uni-vos assim em prece, para que as luzes da vontade de Deus que nos alcancem, para que as luzes da bondade de Deus nos alcancem, e lançando os vossos olhares esperançosos na direção do infinito, plasmai, filhos, com as forças de vosso amor, a imagem de um Brasil mais forte e mais feliz. Acima de tudo, mais preparado e mais consciente e que o seu povo, para que aqui tenhamos verdadeiramente com Jesus o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Fraternalmente, o amigo menor, o irmão menor, Eurípides Barçanufo. Regina, você pode mandar essa Podia botar no essa grupo. mensagem no grupo? Eu vou fotografar aqui e mandar para vocês, Legal. tá? Legal. Vale a pena. São 32 anos, né, gente? E foi Parece que é para agora mesmo. foi numa época de eleição, né, que ele mandou essa mensagem. E nós estamos vivendo isso tudo aí que ele está falando, ou seja, nós caminhamos muito pouco, né? É. Então é preciso a gente refletir nisso aí que ele convida a gente a fazer. Né? Só não podemos dar um passo para frente e 2 para trás. Por isso que ele pede que a gente se envolva na oração, né? Para que a gente possa também cumprir o nosso papel e também, pela oração, né? Acalmar os ânimos, os nossos, né? E do povo como um todo, né? E só pela oração e pela confiança mesmo. Quem vai fazer a prece para nós? Pode falar, qualquer um aí. Só falar assim, eu faço. Vamos, gente? Né? Eu faço. Então tá. Mas não pode rir. Menininho Jesus, deitadinho no altar, abençoai minha caminha, que eu já vou me deitar. Com Deus me deito e com Deus me levanto. Amanhã estou aqui firme de novo, se Deus quiser. Boa noite para vocês todos e obrigada pela reunião. Assim seja. Boa noite, queridos. Assim seja.